Você me perguntou, vocês me fazem essa pergunta sobre se há alguma diferença entre um judeu e um brasileiro. Quando vamos analisar, você vai ver que o judeu tradicional, ele se insere em qualquer cultura. O que você pode ver uma diferença na questão de comer a carne de porco. A carne de porco, a questão do sábado. Mas você vai ver uma diferença gritante para qualquer cultura no judeu ortodoxo e ultra-ortodoxo. Esses são judeus que são mais rigorosos nas suas crenças, nas suas tradições e principalmente na obediência à lei. Você vai ver sempre aquele judeu que ele usa o chapéu preto, o terno preto. Alguns usam aquele cabelo enroladinho, usam aquele cabelo comprido, enrolado assim nas laterais. Talvez sejam simbolizando o ser nazireu. Mas esses judeus ultra-ortodoxos, eles são rigorosos na alimentação. Eles não comem qualquer comida, qualquer tipo de carne. Eles têm, para os judeus, há empresas até que fazem alimentação conforme os mandamentos. Eles obedecem rigorosamente. Vou dar um exemplo. Eles têm, no judeu ultra-ortodoxo, eles têm a questão de, até no dia de sábado, ele tem a quantidade de passos que ele pode dar no dia de sábado. Até alguns não pegam nem elevador no dia de sábado. E a questão também, que é comum no judeu, é a questão da circuncisão. O judeu, sendo ele tradicional ou ultra-ortodoxo, todo judeu do sexo masculino vai ter o seu... me parece no 7º dia do nascimento, como diz as escrituras, eles fazem aquela cirurgia, só que eles fazem isso num templo, com a lâminazinha, num bebê recém-nascido. Eles tiram o prepúcio do órgão, a cobertura da glande, do órgão masculino, do pênis, e ali eles circulam, e ali tiram, e ali é um momento de muita alegria para eles, porque está fazendo o pacto que Deus deu para Abraão, Abraão, Isaque e Jacó. Uma das coisas das palavras hebraicas que eu gosto é o Shema. Shema, poderíamos dizer que é o primeiro chamamento que a lei fala para o povo de Israel. Shema quer dizer, ouve, ó Israel. E você vai ver em Êxodo 20 que ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Não estou bem lembrado, mas eu creio que eu passei em Israel 9 a 10 dias. E foi uma experiência boa, não talvez com o povo, mas com aquele local santo. Foi muito prazeroso espiritualmente você andar por determinados lugares que você vê o que aconteceu, partes da história bíblica. Não tive em cima do local, mas de longe, vamos assim dizer, olhando talvez uns 150 metros a 200 metros, eu vi ali o Gólgota. E para mim aquilo foi emocionante. Ver o lugar onde estava a cruz, onde Jesus foi crucificado, ao lado de 2 malfeitores. E você olha para aquele local, você vê que é um rochedo de calcário branco, encardido. E ali você olhando e procurando detalhes, você vê ali como se fosse a forma de uma caveira. Por isso que chamam de Monte Caveira. Foi a experiência que eu tive, não com o povo em si judeu, mas em Israel. Se você
for em Israel, você vai ver que o local mais sagrado hoje para o judeu é o Muro das Lamentações, que é chamada a Sinagoga das Nações. É um grande muro, bem próximo ali ao domo, bem próximo ao Domo da Rocha. É aquela mesquita com a cúpula dourada. E bem próximo você vai ver um muro onde é cercado, né? Há uma área para aproximação desse muro, mas todos podem se aproximar. Eu, inclusive, já estive nesse Muro das Lamentações, que é chamado Muro das Lamentações, que dizem eles que é uma parede que sobrou do templo de Herodes, daquele templo onde Jesus andou ali nos átrios. Eu creio que foi ali naquele templo, ali naqueles átrios, que Jesus naquele dia, ele exclamou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, no dia da festa dos tabernáculos. E foi nesse templo que ele, os discípulos, que ele falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, que se cumpriu essa profecia. A única coisa que restou foi esse templo, uma ruína, um muro, o templo nesse muro. E nesse muro você vai ver que os turistas, eles podem chegar ao muro e orar. Orar, tendo o respeito de colocar o solidel, ou kippá, aquela pequena cobertura que coloca-se aqui na cabeça. Ali tem um grande simbolismo para eles, porque ele quer dizer ali que Deus está acima, é o solidel, alguns chamam também de kippá, que Deus está acima, está sobre tudo e sobre todos. Tive o prazer de orar ali na grande Sinagoga das Nações, que é, como eu falei, já expliquei, aquele muro, o Muro das Lamentações, e ali nas brechas do muro você vê pessoas, as pessoas colocam ali um bilhetezinho escrito, uma tradição que tem, e você vai ver o judeu, até nós brincamos, porque você vê o judeu, quando ele está orando, o ortodoxo, ele balançando a cabeça, parecendo que vai bater a cabeça no Muro das Lamentações. Mas ali são as preces, né? Nós sabemos que é uma religião que tem muita tradição, e nessa tradição eles têm aquelas preces lidas e decoradas que eles fazem em hebraico, ali diante do Muro das Lamentações. Uma vez eu estava em Copacabana e ali visitei uma sinagoga. Eu fui no clube hebraico e também depois fui em uma sinagoga em uma daquelas ruas ali no Rio de Janeiro, em Copacabana. Mas eu percebi que eles não são calorosos com os visitantes. Eles não estão. Você vai ver que o judeu, ele não se preocupa em estar como nós evangélicos. Nós queremos que as pessoas se convertam. Eles, pela sinagoga que eu fui, uma sinagoga tradicional, não era ortodoxa, né? Não vi ali judeus ortodoxos. E eu percebi que eles não me receberam tão bem assim. Eu entrei, sentei, botei o solidel, não lembro se eram eles sempre têm aqueles solidéus na porta para você colocar na cabeça, em reverência. Mas eu vi que eles não foram tão calorosos como nós evangélicos. Chega uma pessoa, nós fazemos de tudo, pelo menos é nossa obrigação, fazer de tudo para receber bem a pessoa, para a pessoa voltar, né? Você vai ver que é bem tradicional. Tem o que eles gostam de fazer, eles mostram a Torá, que é bem... É tipo um cofre, né? Que eles abrem ali dentro, está o livro, está um pergaminho da lei. E naquele momento é tipo também quando eles levantam aquilo ali, é um momento de adoração a Deus. E o rabino, ele explicava, ele sempre, você vai ver que nas pregações, nos ensinos, ele sempre fala de alguma coisa referente a frutas, que tinham naquela região. Ele falou, até hoje eu me lembro que ele falou que tal época era a época de romães, e ele entrou em um texto, agora eu não lembro qual foi o texto da escritura que ele entrou. Eu tinha um colega na empresa que eu trabalho,
chamado Leonardo, acho que era Leonardo o nome dele. Leonardo Tiger, parece, o nome assim. E ele era judeu, era judeu. Eu até tentei levar a palavra, tentei convidá-lo para o culto várias vezes, mas ele sempre indiferente. Às vezes é complicado o judeu você levar a palavra porque ele é muito resistente. E ele não aceita Jesus como Messias. Ele era arredio na questão de ouvir sobre o cristianismo. Era educado, tudo, mas não dava lugar para anunciar verdadeiramente que Jesus era o Messias. E eu até falei que nós orávamos de joelho, e ele falou, não, o judeu não se ajoelha diante de ninguém. Era uma expressão que ele usava. E ele não cria realmente que Jesus era o Messias. A melhor forma de você evangelizar, se você tem contato com qualquer pessoa de qualquer religião, a primeira forma que você tem é você preparar o terreno. Não é fazermos como nós fazemos às vezes, que queremos logo pregar e dizer que ele tem que aceitar Jesus, não. Qualquer pessoa de qualquer religião, se você trabalha com essa pessoa, você convive, a melhor forma é você primeiro conquiste a amizade dessa pessoa. Se você puder conquistar a admiração, né, e a pessoa veja em você confiança, através do seu testemunho de vida, através da sua maneira de portar, seja ele judeu, seja ele muçulmano, seja ele até de outras religiões que sabemos que é totalmente adversa ao nosso Deus, ao candomblé, que seja do candomblé, seja de qualquer... A primeira forma é você tentar conquistá-lo, trazer para perto de você. E quando você perceber que ganhou a confiança, que ele viu o seu testemunho, que ele se tornou seu amigo, e que você tem a oportunidade de conversar, você vai lentamente falando da razão da sua fé. No sentido de pregarmos a palavra, nós temos que observar a pessoa, se convivermos com aquela pessoa, e ali através do nosso testemunho, do dia a dia, seja ele judeu ou não, você vai ganhando a confiança. E depois, outra forma, depois que ele começa a lhe ouvir, ou até por educação, porque às vezes ele não quer nem lhe ouvir, mas por educação ele para lhe ouvir, e você tem que fazê-lo pensar. Não adianta você dizer, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Aí ele, eu não acredito que Jesus é o Messias. Pronto, não. Você tem que mostrar para ele as profecias no Antigo Testamento, mostrar Isaías 53. Então, e você fazer ele pensar. Quando ele começar a pensar e montar o quebra-cabeça, né, montar o quebra-cabeça e ver que as profecias se encaixam com os evangelhos, aí ele já começa a raiar no coração um pouquinho de fé. Aí você tem, se ele der lugar, aí o Espírito Santo já faz a obra. E a terceira, que é infalível, que nós vamos assim dizer, vamos amolecendo a pedra, vamos quebrando a pedra lentamente através da oração. Orando pela pessoa que você vai evangelizar, que você está evangelizando, pedindo a Deus para que abra o seu coração, você vai ver, é como alguém que vai quebrando a pedra lentamente. É um trabalho rigoroso. Tem que ter cuidado, tá com o martelinho quebrando, mas ele vai quebrar toda aquela pedra. Aí você vai orando e o Espírito Santo vai quebrando a pedra do coração. E a pessoa, até você ganhá-la para Jesus.